Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos nossos encontros semanais aqui diretamente do Centro Espírita Apóstolos do Bem. Meu nome é Alexandre, nós estamos em Indaiatuba, São Paulo. E onde quer que você esteja, mais uma vez, é uma satisfação tê-los conosco. Para que a gente possa iniciar as nossas reflexões de hoje, eu vou solicitar a todos que fechem os olhos, acalmem seus pensamentos, mentalizem o Mestre Jesus e agradeçamos juntos por tudo que temos, por tudo que somos, pelas dificuldades que enfrentamos, pela perseverança, pela ajuda, pelo apoio, pela orientação e pelo acolhimento que recebemos da espiritualidade maior. E por tudo isso, do fundo de nossos corações, juntos agradeçamos ao Pai, dizendo sinceramente do fundo dos nossos corações: obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Bem, para as nossas reflexões de hoje, eu selecionei aqui um capítulo deste livro, o Livro da Esperança. O Livro da Esperança foi psicografado por Chico Xavier e foi editado pelo Espírito de Emmanuel. É um livro com capítulos curtos, de 2 páginas no máximo. Esse capítulo que eu vou ler para vocês, que eu não vou ler não, que nós vamos usar para nossa reflexão, ele tem apenas 2 páginas. O livro tem um total de 90 capítulos e a gente vai falar sobre o capítulo número 77. Que tem o título Espiritismo e Nós. Eu vou ler, esse capítulo é muito curto, são só apenas 2 páginas, não vai dar tempo da gente ter sono, eu vou lendo pequenos trechos e vamos comentar sobre esses trechos para que a gente possa seguir na nossa reflexão. Desculpe. E depois disso a gente vai ler um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para complementar a nossa reflexão de hoje. Então vamos lá. O capítulo Espiritismo e Nós começa com 2 citações. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Essa é uma citação de Jesus e está em João. A outra citação é: o Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Isso está no capítulo 23º do Evangelho segundo o Espiritismo, item 17. E baseado nessas 2 citações, vem-nos Emmanuel dizer o seguinte: todas as religiões garantem retiros e internatos, organizações e hierarquias para a formação de orientadores condicionados, que lhes exponham as instruções segundo o controle que lhe parece conveniente. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do esclarecimento livre. Mas, se nós espíritas, encarnados e desencarnados, situamos nossas pequeninas pessoas acima dos grandes princípios que expressam a doutrina, estaremos muito distantes dela, confundidos nos delírios do personalismo deprimente, em nome da liberdade. Bom, nesse trecho, o Emmanuel começa nos dizendo que o Espiritismo, vou repetir a citação dele, o Espiritismo é a religião do esclarecimento livre, ou seja, o que está contido, eu vou mostrar o Evangelho segundo o Espiritismo, o que está contido nas obras básicas do Espiritismo, os 5 livros que foram publicados e que fazem parte da codificação da doutrina espírita por Allan Kardec, eles são esclarecedores. Não há, dentro da codificação espírita, a personificação e a glorificação de ninguém. Há um estudo, há uma dissertação sobre a doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, baseado na doutrina dos Espíritos. Então, qualquer personificação
não é aconselhável e não está de acordo com o que está contido na codificação espírita. Continua Emmanuel falando o seguinte: todas as religiões amontoam riquezas terrestres através de templos suntuosos, declarando que assim procedem para render homenagem condigna à divina bondade. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do desprendimento. Entretanto, se nós, os espíritas, encarnados e desencarnados, encarcerarmos nossa própria mente nas hipnoses de adoração a pessoas ou na ilusão de posses materiais passageiras, tombaremos em amargos processos de obsessão mútua, descendo à condição de vampiros intelectualizados uns dos outros, gravitando em torno de interesses sombrios e perdendo a visão dos planos superiores. Vejam, neste trecho, Emmanuel fala sobre templos suntuosos. Eu posso dizer que eu já conheci um grande número de centros espíritas em diversos lugares. Eu já conheci centros espíritas por Minas Gerais, aqui vários no estado de São Paulo, no interior e na capital, e também no estado do Paraná. Há sim centros muito bem cuidados, mas a gente não deve confundir limpeza e organização com suntuosidade. Nós, espíritas, sabemos e entendemos que somos espíritos eternos e que a nossa estadia aqui na Terra é passageira. Ou seja, todas as posses, toda a suntuosidade, o luxo, não tem sentido. Não há necessidade, a forma não é tão importante quanto o conteúdo da doutrina. Ou seja, nós estamos na casa espírita para atuar, para trabalhar como voluntários. Daqui a pouco eu vou falar sobre o voluntário. Mas nós estamos aqui para trabalhar em prol dos necessitados, que somos nós também. Então não há necessidade de luxo, há sim necessidade de amparo, de acolhimento, de orientação. Continua Emmanuel. Todas as religiões cultivam o rigoroso sentido de seita, mantendo a segregação dos profitentes. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião da solidariedade. Contudo, se nós, os espíritas, encarnados e desencarnados, abraçamos aventuras e distorções em torno do ensino espírita, ainda mesmo quando inocentes e piedosas na conta da fraternidade, levantaremos nossas inquisições do fanatismo e da violência contra nós mesmos. Ou seja, nesse trecho, Emmanuel fala que o Espiritismo é a doutrina da solidariedade. Não há a necessidade de nós utilizarmos qualquer tipo de separação, de segregação entre os componentes, entre os frequentadores da casa espírita. Ele diz que a doutrina espírita é a doutrina da solidariedade. Assim como no trecho anterior, ele falava sobre a suntuosidade, sobre o luxo dos templos, que a doutrina espírita não acata, não recomenda e não orienta e não usa. Aqui também nós não usamos separação. Somos todos iguais, somos todos aprendizes, somos todos filhos de Deus que vivemos num planeta de provas e expiações e estamos aqui para aprender a amar. Simples assim. Não há necessidade de nenhuma colocação diferente desta. Se hoje eu estou aqui falando para vocês, amanhã estarei eu diante de alguém que estará proferindo palestra em alguma casa espírita. Estarei eu no lugar de aprendiz. Mas hoje também eu estou no lugar de aprendiz. Porque quando nós pegamos o livro e lemos e refletimos sobre o que a gente lê, nós estamos aprendendo. Ou seja, não esqueçamos que todos nós somos iguais perante a justiça divina. Todas as religiões sustentam claustros ou discriminações a pretexto de se resguardarem contra o vício.
A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do pensamento reto. Todavia, se nós os espíritas, encarnados e desencarnados, convocados a servir no mundo, desertarmos do concurso aos semelhantes, a título de suposta humildade ou por temor de preconceitos, acabaremos inúteis, nos círculos fechados da virtude de superfície. Vamos lá. Sabe, eu me lembrei agora da cena do filme do Divaldo, em que, ainda moço, ele estava andando pelas ruas, provavelmente voltando para casa, e ele passa na frente de uma casa de prostituição e ele resolve entrar. E o companheiro dele diz o seguinte: como nós vamos entrar aí? E a resposta de Divaldo é simples: aqui também há irmãos necessitados de uma palavra amiga, de uma orientação. Então, quando nós nos recusamos a frequentar determinados lugares, a pretexto de não nos contaminarmos, estamos cometendo um grande equívoco. Em todos os cantos do mundo há irmãos necessitados, não necessariamente de algum bem material, mas necessitados de um ombro amigo, necessitados de alguém que lhes dê ouvido às suas reclamações, aos seus murmúrios, ao seu desespero. 5 minutos de nossa atenção para alguém pode contar muito, pode impedir que alguém retire a própria vida. E o nosso pretexto de não nos misturarmos, não nos contaminarmos, é mesquinha. Somos todos trabalhadores da causa divina. E não há pretexto para nos recusarmos ao trabalho. Todas as religiões, de um modo ou de outro, alimentam representantes e ministérios remunerados. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião da assistência gratuita. No entanto, se nós os espíritas, encarnados e desencarnados, fugirmos de agir, viver e aprender à custa do esforço próprio, incentivando tarefeiros pagos e cooperações financiadas, cairemos sem perceber nas sombras do profissionalismo religioso. Sabe, eu disse agora há pouco que eu já conheci muitas casas espíritas, não muitas a ponto de nomeá-las ou de perder a conta delas, mas eu conheço algumas que eu posso dizer que tentam seguir a codificação kardeciana. E em nenhuma delas que eu posso dizer que conheço, nós encontramos trabalhadores que recebem qualquer coisa em troca da assistência e da manutenção da casa. Todos os trabalhadores da casa que hoje eu frequento, da qual eu vos falo aqui, todos nós somos voluntários. Tanto eu, que estou aqui falando para vocês, quanto o Iago, que está ali do outro lado, nos ajudando na retaguarda, somos voluntários. Não recebemos nada em espécie ou nada material pela nossa atividade aqui na Casa Espírita. Nós fazemos por amor ao próximo. Nós fazemos por amor à doutrina. Nós fazemos porque sabemos que existem muitos necessitados. E assim como o cristianismo prega a assistência gratuita, Jesus, lá há mais de 2000 anos atrás, fez tudo o que fez sem nada pedir em troca. Nós também, seguindo a codificação de Kardec, devemos nos voluntariar e trabalhar pela causa do próximo sem nada intentarmos em troca. É isso que a doutrina espírita prega. E para terminar o capítulo, diz assim Emmanuel: ainda tem mais um trecho antes de terminar o capítulo. Todas as religiões são credoras de profundo respeito e de imensa gratidão pelos serviços que prestam à humanidade. Nós, porém, os espíritas, encarnados e desencarnados, não podemos esquecer que somos chamados a reviver o cristianismo puro,
a fim de que as leis do bem eterno funcionem na responsabilidade de cada consciência. Nos disse Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E também prometeu Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Proclamou ainda Kardec: fora da caridade não há salvação. Kardec ainda nos esclareceu: fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face. Isso quer dizer que sem amor não haverá luz no caminho e que sem caridade não existirá tranquilidade para ninguém. Mas estes mesmos enunciados significam igualmente que sem justiça e sem lógica, os nossos melhores sentimentos podem transfigurar-se em meros caprichos do coração. Vejam então que, para terminar, Emmanuel lista aqui algumas frases de Jesus e de Kardec para nos ajudarmos na nossa reflexão final do capítulo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livre. Jesus está falando aqui do amor ao próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer ao próximo o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Então, quando eu comentei agora há pouco sobre o trabalho voluntário, quando eu necessitar de ajuda, o que eu mais vou desejar? Que a primeira pessoa que eu procure ajuda esteja disposta a me ajudar, esteja disposta a ouvir os meus problemas, esteja disposta a me orientar. E é isso que Jesus dizendo e Kardec colocando sob a ótica espírita nos diz: fora da caridade não há salvação. Não há salvação para nós, não há salvação para a humanidade, não há salvação não há possibilidade de progresso e evolução do espírito. Ou seja, para que nós possamos nos reformar, para que nós possamos nos melhorar, para que nós possamos deixar de sermos egoístas, deixar de sermos orgulhosos e orgulhosas, o caminho é a caridade. Nas mais diversas formas que ela pode ser realizada. A caridade de um trabalho voluntário, não necessariamente numa casa espírita, trabalho voluntário em um orfanato, em uma casa para idosos, em um atendimento a uma penitenciária, onde quer que seja. Este é o caminho. Não é necessário que nós sejamos espíritas para que pratiquemos o bem, mas é necessário que nós tenhamos amor sincero dentro do coração para praticar a caridade sincera. Vejam, eu vou repetir aqui algumas frases que Emmanuel fala durante o capítulo sobre o Espiritismo. Diz ele: vamos lá. O Espiritismo, revivendo o cristianismo puro, é a religião do esclarecimento livre. O Espiritismo é a religião do desprendimento. O Espiritismo é a religião da solidariedade. O Espiritismo é a religião do pensamento reto. O Espiritismo é a religião da assistência gratuita. Ora, estamos falando de assistência gratuita, estamos falando de pensamento reto, estamos falando de solidariedade, de desprendimento, estamos falando também de esclarecimento livre. Tudo isso veio do cristianismo. Foi ensinado e praticado pelo Mestre Jesus quando aqui esteve. Por isso que Emmanuel fala do cristianismo puro. Todas essas coisas vão de encontro ao que Jesus disse, o que ele praticou e o que codificou Kardec sob a ótica espírita nos 5 livros. Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno e o Livro dos Médiuns. Nós vamos encontrar tudo isso lá. Mas o objetivo maior de Emmanuel nesse capítulo Espiritismo em Nós é nos dizer, nos orientar
nos aconselhar, nos guiar na nossa postura, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, dentro e fora da casa espírita. Como nós espíritas devemos atuar, devemos pensar e devemos falar sobre todos os assuntos, sem maldade, com humildade, sem outras intenções a não ser ajudar a quem precisa, seja qualquer a ajuda que alguém precise. Eu disse algumas vezes aqui dentro da nossa casa, o Apóstolos do Bem aqui em Indaiatuba, que todos os dias são repletos de oportunidades, de chamamentos que Deus coloca no nosso caminho. São colocadas muitas dificuldades, problemas para que a gente possa resolver, que são decorrentes do que nós fizemos no passado. Mas, a cada dia que passa, nós podemos nos tornar vencedores sobre nós mesmos, sobre as nossas fraquezas, sobre as nossas dificuldades. E não precisamos para isso prejudicar ninguém, enganar ninguém, passar ninguém para trás, roubar ninguém. Nós precisamos ter coragem e enfrentar a nós mesmos. Nós precisamos ter humildade e nos colocarmos à disposição de quem precisa. O Espiritismo traz para todos nós um caminho a ser seguido. Caminho esse que foi dito e foi mostrado pelo Mestre Jesus. Só que quando Jesus aqui esteve, ele não pôde dizer às claras tudo o que precisava ser dito. Coube ao Espiritismo vir ao seu tempo certo e esclarecer as dúvidas a respeito daquilo que Jesus não disse abertamente. Hoje sabemos, somos espíritos eternos, somos filhos de Deus, somos todos iguais perante a justiça divina. Não há privilégio dentre os filhos de Deus. Todos os direitos, todas as oportunidades que eu, Alexandre, e qualquer um de nós, encarnado ou desencarnado, temos, Jesus também teve. Assim como, se Jesus, que é um filho de Deus, chegou à posição de espírito puro, todos nós chegaremos a esta posição. Uns vão demorar mais, outros vão demorar menos, mas todos fomos criados para sermos felizes, para sermos sinceros e para amar sinceramente o próximo, assim como Jesus pratica há muito tempo. Para que a gente possa encerrar o nosso raciocínio aqui, como eu já mostrei para vocês, eu vou ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, e o trecho que eu separei aqui para que a gente possa ler é o trecho final do capítulo 18º, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Dizem assim os espíritos superiores no final do capítulo 18º. Abri, pois, os vossos ouvidos e os vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore de vida, cujos frutos dão a vida eterna. Essa árvore é o bem, é o amor. Isso sou eu que estou falando, tá? Continua o Evangelho. Aquele que a plantou, Jesus, vos convida a cuidá-la com amor, e a vereis produzir ainda com abundância seus frutos divinos. Deixai-a tal como Jesus vô-la deu. Não a mutileis. Sua sombra imensa quer se estender sobre o universo. Não encurteis seus ramos. Seus frutos benfazejos caem em abundância para sustentar o viajor sedento que quer atingir o objetivo. Não os colheis esses frutos para os guardar e os deixar apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Há muitos chamados e poucos escolhidos. Há assambarcadores, ou seja, ladrões, do pão de vida, como os há frequentemente para o pão material. Não vos enfileireis entre eles. A árvore que produz bons frutos deve distribuí-los para todos. Ide, pois, procurar aqueles que estão sedentos. Conduzi-os sob os ramos da árvore e dividi com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, distanciai-vos, pois,
daqueles que vos chamam para vos apresentar as dificuldades do caminho, e segui aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse e suas palavras não passarão. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore de vida derrame sobre vós seus frutos com abundância. Crede e orai. Simeão Bordel, 1863. Vejam que nesse trecho final do capítulo Muitos os chamados e poucos os escolhidos, os espíritos superiores, na verdade, Simeão, nos traz a informação de que todas as mensagens de Jesus formam uma árvore frondosa que deve ser distribuída, os frutos dessa árvore devem ser distribuídos. Nós não devemos guardar esses frutos conosco para que eles apodreçam. Ou seja, se eu conheço, se eu li, eu tenho o dever de compartilhar esse conhecimento. Mas, diferentemente de impor esse conhecimento a outra pessoa, eu devo compartilhar àqueles que querem conhecer, àqueles que querem aprender, àqueles que querem entender a mensagem de Jesus. Devemos fazer isso com humildade, devemos praticar a caridade, ou seja, espalhar a boa nova àqueles que podem ouvir. Impor isso a alguém é falta de caridade, meus irmãos. Então hoje nós lemos muito sobre o Espiritismo em nós refletimos muito sobre as nossas atitudes, sobre como deve ser a casa espírita, como nós nos devemos portar como espíritas, diante de outros espíritas, diante daqueles que não são espíritas e diante de nós mesmos. Há um questionamento que a gente deve sempre se fazer quando estivermos em dúvida sobre como nos portar, que decisão tomar, que caminho seguir. O que faria Jesus se estivesse em nosso lugar? A resposta a esta pergunta é aquilo que deveríamos fazer, deveríamos dizer, deveríamos pensar naquela situação que se coloca à nossa frente. Então, a conversa de hoje, as reflexões de hoje são um chamamento a todos nós, espíritas. Será que nós estamos seguindo no caminho correto? Jesus, estando em nosso lugar, seguiria por esse caminho que nós estamos trilhando? Agradeço imensamente a sua atenção e convido a todos, na próxima semana, na próxima sexta-feira, a estarmos juntos novamente. Não mais com o Alexandre, mas com um dos nossos colaboradores daqui da casa, que com certeza estará aqui para uma nova mensagem edificante. E para que a gente possa encerrar então o nosso encontro de hoje, eu vou pedir a todos que fechem os seus olhos, elevem os seus pensamentos, os nossos pensamentos até Deus nosso Pai, e do fundo do nosso ser digamos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como em qualquer parte. O pão do corpo e do Espírito nos dá hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas na medida que sinceramente conseguirmos perdoar a todos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos da prática do mal. Que assim seja, graças a Deus.